Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Flávio Henrique, sou gestor de segurança e CEO da Chema Cursos e Consultoria. E gostaria de que vocês viajassem junto comigo nessa plataforma para a gente poder estar aprendendo mais um pouquinho, estar debatendo, estar aprendendo, né, ter meios de como a gente aplicar, de como chegar no mercado de trabalho e fazer a diferença, né? No âmbito administrativo, hoje a pressa é muito grande em ter pessoas preparadas para chegar e buscar ter esse conhecimento e buscar, né, um resultado para a empresa. Hoje está muito difícil das empresas se ligarem, né, e montar uma estratégia de treinamentos para poder qualificar os funcionários, os colaboradores, para ter esse retorno, em cima de metas e procedimentos que a empresa procura buscar. Então, o tema de hoje é falando sobre planejamento estratégico, né? O que é planejamento? O que você entende como planejamento? Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar, de se preparar para algo, criar um plano para poder otimizar o alcance de um determinado objetivo. Então, antes de tudo, o que isso quer dizer? Antes de você traçar o teu objetivo, antes de você falar assim, ó, quero chegar a determinado lugar, antes você tem que se preparar, entendeu? Tem que se preparar. Então, é muito importante você entender como é essa preparação, como é o caminho que você deve trilhar para você conseguir chegar ao objetivo de alcançar as metas da empresa, as suas metas, porque o planejamento estratégico, essas dicas que eu vou te dar hoje, não é somente relacionados à empresa, tá? Você pode trazer isso para dentro da sua vida, né? De um planejamento pessoal, um planejamento familiar, que vai te ajudar muito. Muitas pessoas querem chegar a algum lugar, mas não sentam um minuto para poder planejar, né? Então, dentro desse planejamento de hoje, do nosso planejamento estratégico empresarial, nós vamos começar pelo o que acontece se você não planejar, né? Quando você não planeja, você perde competitividade frente aos seus concorrentes, né? Quando uma empresa não consegue planejar, não consegue montar esse plano de ação, ela não consegue enxergar o que está acontecendo no mercado, né? De como estão seus concorrentes, do que favorece no mercado de trabalho, né? Do que ela vai colocar o seu produto à venda. Então ela tem que entender como isso tudo funciona, para ela conseguir entender quais são os prós, quais são os contras, né? O que ela consegue montar para tentar passar pelas dificuldades que o mercado corporativo apresenta e ela conseguir ter êxito naquilo que ela faz. E para isso, ela precisa entender, primeiro, aonde ela quer chegar, né? Então, se ela não planeja, a empresa vai sempre chegar atrás, né, frente aos seus concorrentes. Vai estar sempre atrás no mercado corporativo, né? Então é isso. Não planejar, a empresa, primeiro, perde em competitividade frente aos concorrentes. Entendeu? Então, eu te chamo também a você pegar aí um bloco, uma caneta e começar a escrever, né, todos esses pontos que a gente vai estar debatendo aqui, né? O primeiro que eu falei sobre não planejar, né? Primeiro, você perde em competitividade frente aos concorrentes. Segundo ponto, as empresas que não conseguem se planejar, os lucros, as margens de lucro dela são tudo baixas, né? Porque, primeiro,
ela não consegue acompanhar o mercado, não consegue trazer, né, melhorias para o seu produto para conseguir atingir, né, as pessoas que vão consumir o seu produto, os consumidores, né? Então ela tem que entender tudo isso. Quando você vai planejar, você tem que entender os prós e os contras, né? Como muda o mercado, qual é a tendência que os consumidores do seu produto tendem a buscar, né? Inovações, melhorias. Então, quando você entende, né, o que está acontecendo, quando você planeja, quando você monta uma estratégia, né, você consegue acompanhar essa mudança de mercado, né? Um dos exemplos foi essa pandemia. O mercado mudou, saiu da presença do físico para vir para o virtual, né, para a internet. Então, um dos pontos foi essa mudança, né? Então as empresas tiveram que se adaptar. Então, se elas não tivessem, montassem o seu planejamento estratégico, né, não tivessem acompanhando as coisas que acontecem no mercado de trabalho e também no mundo corporativo, elas não conseguiriam atingir, né, o propósito, que é bater as metas em aceitação dos consumidores do seu produto. Entendeu? Então, normalmente, quem chegou atrás, quem não conseguiu montar um planejamento no meio dessa pandemia, ficou para trás. Quem não conseguiu, a empresa que não conseguiu acompanhar essa mudança, cara, ficou para trás. Entendeu? Então, tem que se montar um planejamento. Tem que seguir, né, todo um direcionamento para que para que se consiga ter nas mãos dados que você consiga gerenciar tudo o que está acontecendo. Se você não tiver dados, não acompanhar esses dados, não tem como você gerenciar, porque não se gerencia sem dados. Então, você tem que acompanhar esse planejamento estratégico, né? Então, uma empresa que não consegue planejar possui baixas margens de lucros. Esse é o segundo ponto, né? Vamos para o terceiro. As empresas não conseguem inovar. Como eu falei, quando não se mantém um domínio sobre o que está acontecendo com os seus consumidores, né, que envolvem outros pontos que vamos ver de acompanhamento de clientes, você não consegue saber qual o grau de satisfação do cliente. Todo planejamento você consegue chegar e alcançar, né, esse ponto, e você consegue entender como funciona, né, o gosto dos consumidores, entender o que faz essa satisfação dos clientes. Então, quando você tem isso nas mãos, você consegue inovar, você consegue entender o que precisa chegar na mão do consumidor, entendeu? Então, essa é um dos pontos de quem não planeja, não consegue inovar, né? Terceiro ponto, né? Falamos. Agora, quarto ponto de quem não consegue planejar. Quando você não planeja, quando você não coloca todos esses procedimentos em pauta, né? O quarto ponto tem altos custos, tem custos altos de manutenção. Então, quem não consegue planejar, não consegue gerenciar de como está sendo feito os seus processos. Então, normalmente, quem acompanha consegue identificar as falhas logo no seu processo e, com isso, gasta menos dinheiro, o custo é menor, porque não deixa acontecer, não deixa gerar um transtorno maior, não deixa ter um prejuízo maior para poder correr atrás, entendeu? Então, quem não planeja tem altos custos de manutenção. Ela gasta mais para poder chegar e montar todo o seu planejamento, a sua estrutura. Quem está acompanhando faz rápido, pensa rápido, muda rápido,
se adequa rápido à situação, entendeu? Então, quem não planeja tem altos custos nessa parte de manutenção, nessa parte de manutenção do seu projeto, né? O quinto, quem não planeja tem dificuldades de atrair e fidelizar os consumidores do seu produto, né? Isso linka com o que nós falamos lá em cima, sobre não consegue inovar, né? Então, a empresa que não consegue inovar, não consegue entender o consumidor do seu produto, ela dificilmente consegue fidelizar, atrair, né, os seus consumidores, porque ela não consegue encontrar uma maneira de atrair, né, o seu consumidor, de fidelizar, de encontrar uma maneira de satisfação do seu cliente. Então, se você não planeja, você tem dificuldade de atrair e fidelizar os consumidores do seu produto, né? A sexta parte, né? Sexto ponto, as empresas que não planejam são mais suscetíveis às crises econômicas. É o que também que linka, né, lá em cima com essa mudança que nós tivemos sobre mudança do que aconteceu na pandemia, né, de como as empresas tiveram que se adequar a tudo isso que aconteceu no mundo todo. Então, as que tiveram um planejamento, né, elas conseguiram se adequar, né, à situação atual, elas conseguiram mudar o seu planejamento para que ela não tivesse vindo a ter um prejuízo maior, né? E não só na pandemia, porque justamente quando a empresa consegue inovar, quando está ruim, né, quando está difícil do consumidor chegar e consumir o produto da maneira que está, no acompanhamento, no planejamento, ela consegue identificar e consegue inovar, né? É em meio à crise que as empresas costumam a crescer, né? É meio complicado, né? Pô, em meio à crise, em meio à dificuldade, que ela começa a crescer? Sim, sim. Porque uma empresa que tem planejamento, ela começa a entender e pesquisar o seu consumidor e, através disso, ela chega aonde que vai agradar um novo produto, uma nova estratégia que vai alcançar, né, esse consumidor, né, para fidelizar, para atrair. Então, as grandes empresas precisam de mentes que entendam de planejamento, que consigam ter uma visão macro e entender como funciona essa roda, né, de planejamento, de estratégia, né, de como você alcançar o público. Então, é algo que não só nas empresas, mas nas nossas vidas, né, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né, e tudo se torna mais difícil. Então, gente, é planejar não só nos seus sonhos, não só nos seus objetivos, né? Pô, quem não tem objetivos, quem não tem sonhos? Às vezes as oportunidades até apareceram para você, mas você não planejou, você não botou no papel, você não colocou os prós e os contras. Então, hoje a palavra, antes de você tentar seguir para algum projeto de vida, né? Não estou falando nem mais com uma parte empresarial, estou falando de vida. Você precisa planejar, você precisa colocar no papel quais são as fraquezas, quais são as ameaças, quais são os pontos positivos, negativos, o que te impede hoje de chegar no teu objetivo, tá? Então, um dos pontos primeiros na nossa vida, planejar. Antes de você tomar alguma atitude, planeje, né? Então, o que é planejar? Planejar é pensar no futuro, né? Pensar no futuro. Estudar os ambientes
da organização, né? Primeiro, pensar no futuro. Segundo, estudar os ambientes da organização. Do que você precisa entender a empresa, o que ela quer, aonde ela quer chegar, quais são os valores da empresa, para tentar entender qual é a caminhada dela. Então, terceiro, planejar te ajuda no processo decisório, né? No planejamento, você consegue direcionar, né, o que a empresa vai fazer e quais medidas que ela vai tomar para poder alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá. Pensar no futuro. Como essa empresa pode pensar no futuro? Como ela pode se direcionar para um objetivo? Entendeu? Então, como eu falei, começamos com planejamento. Então, vamos lá. Como a empresa pode pensar no futuro? Como ela pode começar esse planejamento, né? Então, vamos lá. Pensar no futuro é definir as diretrizes estratégicas. Então, como ela planeja? Ela começa, a empresa, né, o seu gestor tem que começar a definir as suas diretrizes, construir um mapa estratégico com as perspectivas e os objetivos da empresa. A primeira coisa, tem que colocar aonde a empresa quer chegar. Quais são os objetivos da empresa? A curto, a médio e a longo prazo, né? Então, temos uma ferramenta, né, corporativa que se chama matriz SWOT. O que essa matriz SWOT? Ela começa a nos dar um direcionamento do que a empresa do que a empresa né? O que a empresa aonde ela quer chegar, quais os recursos que ela tem, qual é o prazo, né, que ela tem para atingir esses objetivos. Como eu falei, tem objetivos a curto, médio e a longo prazo. E tudo isso tem que estar bem definido dentro da empresa. Tem que estar tudo bem definido dentro desse processo, né, que é chegar do planejar até o alcançar as metas. Então, tem que chegar. A empresa tem que saber, né? A pessoa que vai direcionar tudo isso tem que saber o que ela tem em mãos e qual caminho que ela vai tomar. O que é essa ferramenta que se dispõe para fazer essa análise do que você tem, quais são os pontos fortes, os fracos, né? O que é essa matriz SWOT? Ela é uma ferramenta de análise do ambiente interno e externo, utilizada nas empresas para a definição da estratégia. O que é? A sua principal função é organizar as informações coletadas na análise de situação e separá-las em questão interna e externa. Assim será possível ver se as informações indicam algo que vai ajudar na empresa a alcançar seus objetivos. O que pode identificar, né, no ambiente interno, né? As forças e as fraquezas. As forças são as vantagens do contexto interno, do que facilita o que é de bom, né? Você consegue extrair de bom nos processos da sua empresa, né? Você começa a listar o que dá certo, né? E você começa a listar, né, com as informações, os processos que é feito dentro da sua empresa, né, e que dão certo, que deram certo, e você começa a listar ali. Já no ambiente, continuamos no ambiente interno. As fraquezas. Quais são os processos que falharam, né? O que precisa mudar, o que precisa alcançar, né? Quais são
qual a parte que debilita, né, a sua empresa chegar nas metas. Então você tem que colocar na balança, começar a listar ali os prós e os contras da sua empresa, começar a definir na matriz SWOT para entender tudo o que hoje te fortalece a sua empresa e o que hoje dificulta você chegar nas metas, né? E no ambiente externo, né, fazemos esses dois parâmetros porque a empresa conseguindo identificar, gerenciar esses pontos, as forças e as fraquezas, ela consegue, através de um plano de ação, modificar, né? O que é o plano de ação? Medidas tomadas mediante a um problema, né? Algum processo que te faça chegar até a empresa atingir as metas, né? Se hoje um problema de uma empresa de erro de processos, né, dentro de uma empresa, de erro de procedimentos, então qual é o plano de ação? Você montar um plano de ação. Se é o erro erro no procedimento, o plano de ação é revisar o procedimento, ver o prazo que vai se estabelecer para que se estabeleça, né, um resultado para aquele erro, quem vai ser responsável por essa ação, o que você vai gastar nessa ação e se já foi feito ou não. Então isso é um plano de ação. Você acompanhar todo o processo, né, para que aquele erro possa ser corrigido. Então, você entendendo os prós e os contras, você consegue gerenciar, né, todo o processo, né, tudo que está errado. Então, você consegue consertar. E aí você me pergunta, e aí, Flávio, o ambiente externo? Né? A gente consegue, através, né, de coletada essas informações, começar a se planejar, mas não consegue alcançar, né? Você não consegue mudar o ambiente externo, mas através do conhecimento do que ocorre no ambiente externo, você tem como preparar o seu ambiente interno para poder chegar e alcançar, né, as metas da empresa. O ambiente externo, você vai relacionar as oportunidades através do ambiente externo. O que você consegue enxergar no ambiente externo que facilite, né, a tua empresa a alcançar a meta desejada. As oportunidades é o ponto positivo, né, no ambiente externo que você consegue. No ambiente externo também temos a ameaça. O que hoje você pode destacar como ameaça que pode impossibilitar, né, a tua empresa chegar no objetivo final, que é alcançar o consumidor com satisfação, para que aquelas metas sejam alcançadas. Então vamos lá. Força é as vantagens do contexto interno. Fraquezas, desvantagens do contexto interno. Oportunidades, aspectos favoráveis do contexto externo. Ameaças, aspectos desfavoráveis no contexto externo. Entendeu? Então, essa é uma das ferramentas que te ajudam a entender como está a sua empresa, e ela te ajuda a definir, né, quais são as tuas estratégias. Então tá, você começou, planejou, você conseguiu montar a tua análise SWOT do que você tem de bom, o que você tem de pró e o que você tem de contra. Ali você começa a planejar qual o caminho que você vai seguir, tá? Não só no âmbito empresarial, mas no nosso modelo de vida, tá? A gente tem que chegar, sentar e ter todo esse planejamento, né? De como você vai agir nas coisas boas, o que você tem que aprimorar, o que você tem que vencer, quais são os erros que você tem cometido, entendeu? Na nossa vida também é assim, não é diferente do planejamento
estratégico empresarial não, tá? Tudo que você vai pensar hoje é planejar. Muitas das vezes a gente não consegue alcançar porque a gente não planeja, porque a gente não pensa como a gente vai fazer isso. Quer chegar, mas quer chegar de qualquer maneira, quer chegar de qualquer jeito, você não planeja, você não entende os recursos que você tem na mão para conseguir alcançar lá, ó, lá em cima, o topo, as suas metas, tá? Então, hoje você toma essas notas como o planejamento estratégico empresarial, mas também toma como um planejamento de vida, tá? Como um planejamento de vida sobre o que você vai chegar e buscar sobre o seu planejamento. Vamos lá. Como tá feito, tem feito toda essa análise SWOT e qual passo que deve ser tomado agora? Qual passo que deve ser tomado? Depois de planejar, né? Agora a gente tem que definir, né? Depois que você fez, né? Traçou todo um caminho, né? Você entendeu o que você tem de bom, de prós e de contras. Agora você tem que estabelecer as metas, né? Do que você vai, da onde que você quer chegar, da onde que a empresa quer chegar, né? Dentro do mercado, você tem que estar bem ciente do que hoje o mercado corporativo te proporciona e que você pode chegar até os consumidores, né? E assim obter uma satisfação, né? Então, depois de você planejar e você destacar quais são as metas que você tem que obter, então é preciso você traçar quais são os indicadores, porque não adianta só planejar e planejar, não, esses são os prós, esses são os contras, vamos lá. E estabelecer a meta, ó, eu quero chegar aqui. Mas e no caminho? No caminho tem várias coisas que acontecem que pode mudar todo o planejamento, mudar todo o ritmo das coisas que acontecem. Então, nisso tem que estar preparado, a empresa tem que estar preparada para acompanhar todos os processos que acontecem, né? Não é só planejar, ó, gente, a meta é essa, né? Ó, vamos lá, o produto é esse, a gente tem prós e contras e vamos trabalhar, vamos embora. Não é assim. Não é assim que acontece. Porque se não planejar, se você não deixar bem estabelecido isso e construir indicadores, né, que te facilitam gerenciar todo esse trajeto, não adianta nada você começar esse processo planejando, né? Esse processo empresarial. Então, o que são indicadores? Indicadores são ferramentas que permitirão o monitoramento das metas estabelecidas. Entendeu? Então, olha lá, você estabeleceu as metas. Agora escolher, né, traçar os indicadores para que você consiga, né, alcançar o teu objetivo. Porque começou a planejar, agora é hora da escolha desses indicadores. Qual que vai te ajudar a gerenciar, mapear todo esse processo para que, se acontecer alguma coisa, você consiga, né, mudar todo o seu planejamento para que você pode mudar de rota, mas o teu foco, a tua meta vai ter que estar estabelecida, entendeu? Então, o que é esses indicadores, né? Eu vou listar alguns aqui para você, né, como indicador de lucratividade. O que é esse indicador de lucratividade? É o cálculo do percentual de lucro sobre faturamento, que é uma excelente métrica para auxiliar a entender melhor qual o caminho que o negócio vem tomando e quais as ações que elas podem ou devem ser tomadas para melhorar os resultados. Então, esse indicador de lucratividade, ela consegue identificar, né, em todo esse processo, se tem algo errado com os processos que foram criados. Porque quando você gerencia,
né, todo esse procedimento, esse processo, e estabelece esses indicadores, você consegue identificar se realmente o que foi planejado sobre os teus lucros conseguem atingir. Porque muitas das vezes as empresas têm uma boa saída do seu produto, né? Tem uma boa saída do seu produto, ela consegue vender bem, mas quando esses indicadores, né, começam a apontar, né, que o lucro que ela está tendo é baixo, né, então a gente consegue no processo identificar o que está de errado. Se uma empresa consegue vender muito, mas lucrar pouco, então esse indicador, né, de lucratividade me mostra logo que tem algo no processo errado, né, que o custo, que os gastos dela, né, estão sendo maiores que os seus lucros. Então começa a se montar um plano de ação, né, para tentar identificar o que a empresa está gastando demais, né? Hoje, essas empresas têm como meta, né, gastar menos e lucrar mais. Então, como a gente consegue fazer isso? Através desses indicadores de lucratividade, né? Então, através desses percentuais, desse acompanhamento, a gente consegue identificar falhas no processo. Porque não adianta nada você seguir à risca todos esses processos se não consegue identificar no que a sua empresa está gastando muito, né? Então, esse é um dos indicadores muito usados nas empresas, tá? Esse indicador de lucratividade. Outro indicador que a gente chamou de indicador de ticket médio, né? Que permite a empresa compreender de que maneira funciona a dinâmica de vendas e pode ser acompanhado por algumas maneiras, que é por cliente e por vendedor. Como assim? Você consegue identificar, né, se os teus resultados estão sendo favoráveis, se tua meta está sendo alcançada, sobre esse indicador de ticket médio. Porque quando você consegue, né, acompanhar, você consegue chegar com os dados que chegam até o seu cliente, você consegue entender como o seu produto está chegando nele, qual o grau de satisfação, se ele está gostando, se ele não está, o que você pode fazer para melhorar. Ao que nós falamos lá atrás, quando uma empresa que não se planeja, que ela não consegue inovar, é nisso daí, né? Quando ela não planeja, quando ela não coloca um indicador, ela não consegue alcançar o seu cliente, o consumidor do seu produto. Então, através desse indicador de ticket médio, a empresa consegue alcançar o seu consumidor e, através desses dados, ela montar um plano de ação que consiga atingir com satisfação, né, o seu consumidor. Então, esse ticket médio por cliente, né? E temos também o indicador por vendedor, né? Anote aí, indicadores de lucratividade, indicador de ticket médio, indicador, né, de ticket médio por cliente e por vendedor. Como conseguimos alcançar esse indicador de ticket médio por vendedor? Quando você consegue gerenciar, né, os seus vendedores, o que levam o seu produto até os consumidores, você consegue identificar, né, quais os que vendem mais, quais os tipos de clientes que eles vendem mais, e através disso você consegue identificar até insatisfações, né, na sua equipe, né? Quando você consegue entender, gerenciar, os seus vendedores conseguem enxergar, né, o grau de produtividade deles. E você pode montar um plano de ação para conseguir identificar o porquê que os seus vendedores não estão conseguindo atingir aquela meta. Entendeu? Porque é necessário esse planejamento? Entendeu? Porque é necessário esses indicadores, você controlar todo esse processo de gerenciamento? Então, bora botar hoje assim, uma empresa... hoje, deixa eu ver...
hoje que tem no mercado, né? Os vendedores dele. Hoje as empresas vendem pela internet, tem vários canais, mas quando não conseguem, né? Quando esse vendedor não consegue traduzir esse contato com os clientes em venda, esse indicador de ticket médio por vendedor, você consegue gerenciar isso e tenta identificar, né, todo esse processo, né, de como você, do que está acontecendo com o seu vendedor. Porque nesse processo todo chega ao planejamento estratégico, que é o planejamento planejamento da parte gerencial. Depois o planejamento da parte gerencial, o que foi decidido no alto da pirâmide, né, vem para a parte, né, dos vendedores, a parte dos treinadores, tudo que foi decidido em cima, para depois passar para o planejamento operacional, né, que é onde tá os vendedores, é onde que levam, né, aonde que levam o produto até os clientes. Então, se não tiver muito bem alinhado essa pirâmide, não tiver muito bem alinhado o projeto, não vai acontecer, não vai chegar de uma maneira para o cliente. Então, é necessário ter pessoas que entendam, façam esse planejamento e que traduzam todo esse planejamento para a sua equipe, sabe? Hoje, vemos nas empresas muitos treinamentos, né? Muitos objetivos, metas, mas muitas das vezes as empresas hoje não tratam o seu ativo humano, né, o seu colaborador, né, como deveria ser. Hoje muitos são tratados como máquinas, como somente um número dentro da empresa, né, somente como uma forma da empresa chegar e atingir os seus objetivos. E como o ativo humano dentro da empresa, né, é o seu maior ativo, o seu maior bem, né, hoje o treinamento para os colaboradores estarem envolvidos com esse projeto é uma das estatísticas, né, de um plano mais bem elaborados, porque do momento que o colaborador se sente parte da empresa, ela começa a entender que esse planejamento estratégico, ela faz parte disso. Ela faz parte de tudo aquilo que a empresa está almejando. A meta que a empresa está querendo é aonde ela quer chegar. Entendeu? Então não é só chegar e montar essas metas, planejar. Vamos lá, análise SWOT. Pô, vamos lá, ameaça, fraqueza, oportunidade. Vamos lá, dados, vem dados. E na hora de colocar tudo isso em prática, né, a empresa não colocar. Então, uma das coisas que as empresas estão pecando é nisso, de montar todo o seu planejamento estratégico e na hora de passar para o seu ativo humano para colocar em prática tudo aquilo que foi elaborado, ela não consegue passar isso, entendeu? Então, vamos lá. Através do ticket médio com os clientes, ela consegue identificar por meio dos clientes quais deles compram mais e melhor. Esse indicador de ticket médio, através do vendedor, consegue identificar quais deles apresenta um desempenho melhor. E através disso, desses indicadores, né, conseguimos atingir essas metas da empresa, né? Então hoje foi só esse conceito para vocês entenderem qual é o conceito de planejar, qual a importância de você planejar e como você começa a fazer esse planejamento, né? Então a importância do planejamento você já viu hoje aqui comigo, né? Quais as diretrizes do planejamento, como você deve fazer isso. E eu peço que vocês fiquem atentos nas novas postagens, tá?
que eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre esse planejamento de segurança. Nós vamos mais a fundo, né, através de novas ferramentas, porque não tem só esses indicadores, né? Não tem só a matriz SWOT, temos mais indicadores, temos mais ferramentas de análise, como o PDCA, que eu vou estar falando no próximo conteúdo, né, na próxima live. E gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Por estarem aqui comigo, né? Pegar e poder estar escutando, estar aprendendo junto comigo, porque é um aprendizado, né? Todos nós aprendemos todos os dias e não é diferente comigo, né? Da mesma maneira que eu aprendo, né? Que vocês aprendem daí, eu aprendo do lado de cá, e isso me estimula a buscar mais conhecimento para estar passando para vocês, né? E com isso a gente está sempre aprendendo mais. Gostaria de convidar todos vocês para estar visitando, né, as páginas da Shema Cursos, tanto no Facebook, né, como tá lá, a página do Facebook é Shema Cursos, a página aqui do Instagram também é Shema Cursos, tá? E no nosso site, que é www.chemacursoseconsultoria.com.br, né? Então, saiba mais da empresa. Eu vou estar aqui tirando as suas dúvidas. Se tiver algumas dúvidas para a próxima live, anotem, né? Mande para mim, mandem, né, na live, que se eu não tiver a resposta na hora, eu vou buscar essa informação para sempre passar para vocês, né? Queria agradecer aí também a todos que estiveram aqui comigo nessa live, e também um grande abraço aí pro Rogério Menezes também, que é um dos caras que tem me dado uma força, tem estado comigo. Eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, com esse cara que tem uma mente aí que eu tenho que andar com um caderninho para quando ele fala, tá anotando, que tem sido o meu mentor aí nessa caminhada, né? Agradecer ao meu pai que está na live, Brenda, né? O meu amigão 01, Jesus, né? Olinda, todos que tiveram presentes aí. E quem entrou aí, colocou eu quero que mandem para mim, né, no direct, né, os dados de vocês e o número do seu WhatsApp, para que a gente possa estar acertando e mandando para vocês o conteúdo completo do curso, né, Planejamento Estratégico e Empresarial, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima aí. Fiquem com Deus.